Imagine sentir algo rastejando para fora do seu nariz e descobrir que são as suas próprias pupilas saindo para passear. No conto de hoje, um homem descobre que seus olhos têm vontade própria após um erro que quase lhe custou a alma. Os alunos falantes. Em Tiangan vivia um erudito chamado Fang Tung, que, embora de modo algum desprovido de habilidade, era um libertino sem escrúpulos, com o hábito de seguir e conversar com qualquer mulher que encontrasse. Na véspera do festival da primavera do Tempo Claro, ele passeava nos arredores da cidade quando viu uma pequena carruagem com cortinas vermelhas e um toldo bordado, seguida por um grupo de criadas a cavalo, uma das quais era extremamente bonita e montava um pequeno palafreneiro. Aproximando-se para ver melhor, o Sr. Fang notou que a cortina da carruagem estava parcialmente aberta e, lá dentro, viu uma jovem lindamente vestida, de cerca de 16 anos, mais bela do que qualquer outra que ele já tivesse visto. Deslumbrado com a visão, ele não conseguia tirar os olhos dela, e, ora à frente, ora atrás, seguiu a carruagem por muitos quilômetros. De repente, ouviu a jovem chamar sua criada e, quando esta se aproximou, dizer-lhe: "Abaixe a cortina para mim." "Quem é este? Que sujeito grosseiro que fica me encarando desse jeito?" A criada, então, abaixou o biombo e, olhando furiosamente para o Sr. Fang, disse: "Esta é a noiva do 7º príncipe da cidade dos imortais, voltando para casa para ver seus pais, e não uma camponesa para você ficar olhando assim." Então, pegando um punhado de poeira, ela jogou nele e o cegou. Ele esfregou os olhos e olhou em volta, mas a carruagem e os cavalos haviam desaparecido. Isso o assustou, e ele voltou para casa, sentindo-se muito mal por causa dos olhos. Chamou um médico para examiná-lo, e nas pupilas foi encontrada uma pequena película, que havia aumentado na manhã seguinte, com os olhos lacrimejando incessantemente o tempo todo. A película continuou crescendo e, em poucos dias, estava tão espessa quanto uma moeda. Na pupila direita, surgiu uma espécie de espiral, e como nenhum remédio surtia efeito, o sofredor se entregou à tristeza e desejou a morte. Então, lembrou-se de se arrepender de seus erros, e ouvindo que o Sutra Kuan-Min podia aliviar o sofrimento, conseguiu um exemplar e contratou um homem para ensiná-lo. No início, era um trabalho muito tedioso, mas aos poucos ele se tornou mais calmo e passava todas as noites em postura de devoção, rezando seu rosário. Ao final de um ano, ele havia chegado a um estado de perfeita calma, quando um dia ele ouviu uma voz baixinha, quase tão alta quanto o zumbido de uma mosca, chamando do seu lado esquerdo: "Olho, está terrivelmente escuro aqui dentro." A isso, ouviu uma resposta do olho direito, dizendo: "Vamos dar um passeio e nos animar um pouco." Então, sentiu um movimento no nariz que lhe causava coceira, como se algo estivesse saindo de cada narina. E depois de um tempo, sentiu novamente como se estivesse indo na direção oposta. Em seguida, ouviu uma voz de um dos olhos dizer: "Faz muito tempo que não vejo o jardim, os epidendros estão todos murchos e mortos." Ora, o Sr. Fang gostava muito desses epidendros, dos quais havia plantado muitos e costumava regá-los pessoalmente. Mas, desde que perdera a visão, nunca mais os mencionara. Ao ouvir essas palavras, porém, perguntou imediatamente à esposa por que ela havia deixado os epidendros morrerem. Ela perguntou como ele sabia que estavam mortos, e quando ele lhe contou, ela saiu para ver e os encontrou realmente murchos. Ambos ficaram muito surpresos com isso, e a esposa se escondeu no quarto. Ela então observou duas pessoas minúsculas, não maiores que um grão de feijão, descerem do nariz do marido e saírem correndo pela porta, onde as perdeu de vista. Pouco depois, elas voltaram e voaram até o rosto dele, como abelhas ou besouros procurando seus ninhos. Isso continuou por alguns dias, até que o Sr. Fang ouviu do olho esquerdo: "Este caminho tortuoso não é nada conveniente. Seria melhor se fizéssemos uma porta." Ao que o olho direito respondeu: "Minha parede é muito grossa, não seria nada fácil." "Vou tentar abrir a minha," disse o olho esquerdo, "e então servirá para nós dois." Nesse momento, o Sr. Fang sentiu uma dor no olho esquerdo. Como se algo estivesse sendo dividido, e num instante ele percebeu que conseguia ver as mesas e cadeiras na sala. Ficou encantado com isso e contou à esposa, que examinou seu olho e descobriu uma abertura na película, através da qual podia ver a pupila negra brilhando por baixo, o próprio globo ocular parecendo um grão de pimenta quebrado. Na manhã seguinte, a película havia desaparecido e, quando seu olho foi examinado de perto, observou-se que continha duas pupilas. A espiral no olho direito permaneceu como antes, e então eles souberam que as duas pupilas haviam se instalado em um único olho. Além disso, embora o Sr. Fang ainda estivesse cego de um olho, a visão do outro era melhor do que a dos dois juntos. A partir de então, ele passou a ser mais cuidadoso com seu comportamento e adquiriu em sua região a reputação de homem virtuoso. Oi, eu sou Abel e você está no canal Jezibel Lendo Novels. O conto que acabamos de ouvir compõe a coletânea Histórias Estranhas de um Estúdio Chinês. Escrito no século XVII por Pu Songlin. Pu Songlin não escrevia apenas para assustar. Ele usava o fantástico para criticar a sociedade da sua época. No século XVII, ele sentia que os seres humanos muitas vezes agiam de forma mais sombria que os próprios fantasmas. Ao escrever sobre o Sr. Fang, ele quis mostrar que a verdadeira cegueira não é física, mas moral.
A história começa com o Sr. Fang agindo como um libertino sem escrúpulos. Na cultura chinesa da época, o olhar não era apenas passivo. Olhar fixamente para uma mulher de alta linhagem, como a noiva do sétimo príncipe, era uma invasão e um insulto grave. A poeira que o cega é um símbolo. Ele usou os olhos para o mal, por isso os perdeu. Note que a cura só começa quando ele para de buscar remédios externos e passa a praticar a calma e a devoção. As pessoinhas, as pupilas, que saem para passear mostram que a nossa consciência tem vida própria. No fim, ele fica com duas pupilas em um único olho. Isso é uma metáfora poderosa. Ele agora vê o mundo com o dobro de clareza, porque aprendeu a lição através do sofrimento. Ele se tornou um homem virtuoso. Vocês acham que o castigo do Sr. Fang foi justo ou excessivo? Se você acompanhou até aqui, muito obrigada. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!